Tem uma coisa que poucas pessoas falam a respeito, e por eu ter passado e meio que ainda esteja passando de certa forma por isso, eu achei legal falar hoje. Precisamos cortar laços, precisamos cortar pontes, precisamos cortar tudo que nos bota para trás, principalmente com pessoas. Às vezes a gente precisa liberar perdão genuíno, né? Porque é um mandamento bíblico, perdoar, né, uns aos outros. Mas é porque também é necessário liberar o perdão para que a nossa vida ande, sabe? E eu tenho visto isso. Ano passado, no final do ano retrasado, no meio do ano retrasado de 2024, eu precisei liberar perdão para uma pessoa que eu não falava há 10 anos. E eu sabia que eu precisava romper com isso, sabe? Mesmo essa pessoa tendo me ferido, me magoado, tendo feito coisas que naquela hora era o que ele podia fazer, era o que ele sabia fazer, e que feriu e que rompeu destruiu uma família e tal, tô falando do meu pai, e eu fiquei 10 anos sem falar com ele por conta disso, desses atos dele. E durante esses 10 anos foi um trabalho intenso, porque a gente sofre, a gente chora, a gente fica com raiva, com ódio, passa por todas as emoções até chegar aquela emoção da indiferença, de não querer estar perto, de não querer estar junto, de querer não saber, de não querer aproximação, de não querer nada, né? E depois disso eu falei assim, não, eu não posso ficar presa mais de 10 anos da minha vida amarrada num sentimento que me faz mal, porque isso está atrasando a minha vida. Isso não é sobre ele, isso é sobre a minha vida, sabe? E ali eu resolvi romper. Ali eu resolvi dar um basta nisso, mas um basta genuíno, sabe? Foi fácil? Óbvio que não foi fácil, e nunca será fácil. Nada que a gente precisa evoluir, o nosso processo de evolução, nada vai ser fácil. Claro que vai ser doído, vai ser sofrido, mas é necessário, né? Hoje eu olho para trás e falo assim, ai gente, como eu fui boba, por que eu não liberei aquilo logo? Por que eu sofri tanto? Porque eu sofri muito, né? Filha única, imagina, né? Enfim. No meado de 2024, eu lembro claramente que eu estava na cidade onde eu morava num bairro aqui do Rio, mas era um bairro praiano, que era no Recreio, para quem conhece Rio de Janeiro vai saber, e eu estava passando por uma rua, que era uma rua muito extensa, e eu falei assim, eu vou liberar perdão, e eu vou ligar para ele, e eu vou falar com ele, e foi o que eu fiz, eu liguei para ele, pedi perdão. Não sei se ele acreditou que era sincero naquele momento, porque muito tempo, né, sem a gente se falar, mas enfim. Me deu uma paz depois que eu fiz aquilo, sabe? E eu senti que coisas começaram a fluir na minha vida a partir daquilo. É muito louco isso, porque as coisas fluem, as coisas andam. E eu vim num processo de 2025 inteiro, que era um divórcio, e tentando me levantar, me reerguer, porque uma coisa que eu aprendi também, quando a gente passa por um divórcio, o divórcio é uma destruição, porque a palavra de Deus é contra o divórcio, né? Então quando a gente passa por um divórcio, independente de quem tá certo, quem tá errado, o que aconteceu, independente, é um divórcio, ponto final. Sempre vai haver destruição espiritual, sentimental e financeira, sempre. Ninguém vai sair feliz, ninguém, vai sempre ter perda, sempre. Mesmo que for um contrato, a pessoa fez um contrato, esse casamento foi um contrato, não tinha amor, não tinha nada, mas vai ter perda, ou sentimental, ou espiritual, ou financeira, e geralmente é financeira, né? Mas vai ter sempre tudo, e quando tem filhos abala muito mais, né? Então eu liberei o perdão pro meu pai no dia 20, em 2024, em 2025, eu estava passando por esse processo da minha separação, do divórcio, e mesmo assim, eu vi a mão de Deus, sabe? É muito louco, porque eu acho que quando a gente se compromete a seguir a palavra de Deus, quando a gente se compromete a obedecer, né, a palavra de Deus, e às vezes você pode até falar assim, mano, eu não leio a Bíblia, eu não entendo nada de Bíblia. Eu também, eu entendo muito pouco, eu já fiz curso de teologia básico, eu já fiz alguns estudos, sempre que eu posso eu faço, mas a gente está sempre em evolução, ninguém sabe tudo, né?
Mas tem palavras-chave da Bíblia que todo mundo sabe, né? Tipo, o Salmo 91. Às vezes a pessoa deixa a Bíblia lá aberta, né? No Salmo 91, não sabe nem porquê, mas conhece um pouco, né? Ou então escuta, ou vê em algum lugar, passa em algum lugar. E eu sempre acho que quando a gente passa, ou quando passa pela nossa timeline, no nosso celular, quando a gente está numa rede social, que passa um trecho bíblico, ou um trecho de mentalidade para crescimento, para evolução, eu sempre acho que a mão de Deus tocando e falando assim, vou permitir que meu filho ou minha filha veja pro crescimento dele ou dela, né? Eu sempre acho isso. Eu sempre acho que no mundo espiritual, por trás tem alguma coisa, sabe? Sempre. Deixa eu só desligar aqui, que tá pronto, melhor assim. E eu sempre acho isso, eu acho que o som vai ficar melhor para vocês. Enfim, mas voltando a falar, eu liberei o meu primeiro perdão, que foi pro meu pai, né? E eu vi a melhora, sabe? Eu vi que o meu pai começou a se aproximar. Ele não ainda se aproximou do jeito que eu gostaria, mas a gente também não pode querer tudo, né, na vida. Mas assim, eu já vi ele com carinho maior, sabe? Se achegando, falou até que amava meus filhos. Então a gente vê que Deus começa a mover, as coisas começam a evoluir, né? Mas mesmo que não tenha a ver com ele, né? É sobre ele isso, né? O vídeo hoje, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, porque eu quero falar muitas coisas e a gente tem pouco tempo. Quando a gente quebra vínculos, quando a gente quebra cadeias, que tem cadeias que só Deus pode quebrar, que a gente já entendeu, tem coisas que só Deus pode fazer. Ponto final. Mundo espiritual, a gente está aprendendo e tal, mas é Deus que vai fazer. É uma luta celestial, né? Que a gente sempre fala, o anjo bom, o anjo ruim, né? Existe essa luta e a gente vai seguir um caminho que a gente vai escolher e com isso a gente vai responder pelos nossos atos. Mas quando depende da gente, liberar o perdão dependia de mim, porque minha vida precisava andar. E Deus precisava de eu fazer isso para poder ele fazer a parte dele, que é o sobrenatural, entende? E eu tô falando isso por quê? Porque quando a gente se dispõe a viver genuinamente de uma maneira correta, as coisas fluem, as coisas acontecem, sabe? Passei por isso. O ano de 2025 foi um ano que eu passei assim por muitas lutas, provas financeiras e espirituais, porque eu estava me reorganizando. Mas mesmo assim eu sempre via a mão de Deus, era impressionante. Eu via milagres, coisas acontecendo que eu falava assim, meu Deus, só o Senhor pode ter feito isso, porque não tinha como aparecer isso. Tipo um dinheiro que eu precisava receber. Que eu orava, clamava, fazia as minhas mentalizações, né? Porque eu colocava a minha fé em prática também. Mas é milagre. Tem coisas que é o agir de Deus, é milagre. Não tem como, não tem explicação, né? E essa semana aconteceu isso comigo. Eu fui numa oração ontem, né? Eu gosto muito de oração e às vezes eu sou surpreendida por orações também. Cheguei na casa de uma determinada pessoa e que me chamou para fazer um orçamento de uma outra coisa, de um serviço. E chegando lá, tinha um pastor, que eu nem sabia que ia estar lá e tal. Enfim, resumindo, ele cantou 2 louvores no violão, que eram os louvores que eu costumo ouvir quando eu não tô bem, quando eu preciso estar ali conversando com Deus, não são louvores nem famosos. E aí, né, já me emocionei. E ele entrou numa palavra e falou completamente comigo. E eu entendi que eu falei, Senhor, obrigada, porque na noite anterior eu estava orando, falei, Senhor, eu já tive mais intimidade com o Senhor, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado, onde eu preciso melhorar, e eu falando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu já paguei minhas contas todas, eu ainda estou no início do mês, o que eu vou fazer, e agora, por onde eu vou, meu caminho, eu preciso de cliente, e falando com Deus. E ele falou exatamente tudo que eu havia falado com Deus. E o principal que ele falou, que assim, foi um soco na cara, óbvio, né? Mas foi o que eu precisava ouvir, que eu queria uma resposta de Deus. Que ele falou assim, Deus, ele é o dono de tudo. E ele vai te dar tudo porque ele sempre te deu. E ele foi na palavra, na Bíblia, para me falar isso. Mas hoje Deus só quer, olha que interessante que esse cara falou. Ele só quer te colocar num nível acima.
E o que a gente conversa tanto aqui, gente, nos vídeos? Que a gente está em expansão da nossa consciência, que a gente está em expansão, que a gente está em crescimento, que a gente está em evolução, né? A gente sempre fala isso. E ele falou exatamente isso com outras palavras, né? Ele falou assim, Deus quer te levar para um outro nível. E para Ele te levar para esse nível, você tem que passar por isso que você está passando. Porque senão não vai ter crescimento. Ele falou assim, o crente só cresce assim. Claro que não é o crente, ele falou pra mim porque eu sou cristã, né? Mas é o ser humano. O ser humano, quando se dispõe a crescer, a evoluir, Deus faz isso, né? É óbvio, né? A Bíblia é o manual do ser humano, né? E ali tá dizendo isso. E ele pegou e falou uma palavra dentro... Olha que interessante, a gente lê muita Bíblia. Salmo 91, acho que é o mais lido, né? E ele falou assim, eu li uma versão diferente, e eu adoro essas coisas de versões diferentes de tradução de Bíblia, e agora eu tô lendo uma que a minha não é a mesma versão da minha, que eu tô lendo até pelo celular, uma linguagem nova, né? Mais atual do que a anterior. E ele falou assim, dentro da passagem de Salmo 91, tomara que vocês estejam entendendo, porque eu tô me abrindo aqui para vocês. E ele falou assim, dentro dessa palavra, a tradução que a gente costuma ler é clama a mim e responder-te-ei, né? Me clame que eu vou te responder. Mas na outra linguagem, na outra tradução, está assim, invoca a mim. É uma palavra tão simples, me invocar. Que não é só clamar, não é só buscar, não é só pedir, é me invocar. Olha que deu um boom assim na hora quando ele falou isso. Porque é uma palavra simples, gente. Mas quando Deus fala, olha só, imagina. Gente, se liga. Um Deus todo-poderoso, um Criador, Ele criou tudo. Criou o céu, a terra, o universo, os peixinhos, o mar, tudo. Tudo que existe. Eu, você, todo mundo, a galera toda. Deus criou, porque Ele cria. Uma palavra só ele criou, haja luz, e houve, acabou. Ele é o cara, né? E ele, nessa soberanidade dele, nem sei se essa palavra existe, ele falou, na palavra dele, invoca a mim e eu vou falar com você. Olha isso. Aí eu falei assim, meu Deus. Porque quando eu tava orando na noite anterior, eu não tava invocando a Deus. Eu tava desesperada, querendo solução, querendo o milagre dele. Eu não queria a presença dele. Eu queria o milagre. Aí eu falei assim, caramba, é isso. É isso. É isso. É só clamar, não é só clamar a ele, é invocar a presença dele. Tá ligado nisso, gente? Invoca a presença de Deus. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Porque eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas, porque tá na tua palavra. Ponto. Aí teve um mover lá, foi maravilhoso, ele falou mais coisas, falou coisas particulares de mim, estava no meu caso. Quando acontecer, com certeza eu vou vir aqui falar, mas aí voltando, que tem a ver com a gente. Passou isso ontem, aí passou o dia e tal, a noite, cheguei em casa, quando eu fui dormir, eu falei assim, Senhor, eu vou falar com o Senhor de uma maneira diferente, porque eu já aprendi, o pastor falou, não é só clamar, é invocar a tua presença. E eu falei, foi ontem, essa madrugada, né? Eu não ajoelhei como sempre ajoelho, eu não orei 3 horas da manhã como eu sempre oro. Eu deitada mesmo, antes de dormir, eu simplesmente falei, Senhor, eu invoco a tua presença aqui. O Senhor sabe do que eu preciso, mas eu invoco a tua presença, eu quero intimidade contigo. E eu já te agradeço. E comecei a agradecer pelo que eu já tenho, pelo que eu não tenho, pelo que eu vou ter. Comecei a agradecer. E dormi. Gente, hoje quando eu acordei, e assim, eu tô passando por um período financeiro que eu preciso de dinheiro. Óbvio, todo mundo precisa, você também. E eu precisava resolver algumas questões e eu precisava de dinheiro. E eu já tinha recebido o meu salário e tal, e eu precisava de clientes, né? Enfim. Um cliente que estava devendo um valor relativamente alto, simplesmente pagou. Um dinheiro que eu nem imaginava que iria receber. Assim. Isso não é a mão de Deus? Quando a gente invoca a presença dele? Porque onde Deus chega, a Bíblia diz que há milagres. Quando a gente invoca a presença dele, ele vai fazer algum milagre, óbvio. Então é isso que eu queria deixar pra você. Eu tenho muita coisa pra gravar, esse vídeo vai ficar longo, desculpa, já tá quase com 15 minutos aí.
Mas eu precisava falar isso. Invoca a presença de Deus na tua vida. Invoca, que você vai ver o milagre acontecer. Rompa com o que não faz mais parte da sua vida. Procure quebrar barreiras, quebrar grilhões, quebrar cativeiros. Se você está no teu cativeiro de vícios, rompa com isso. Você é mais forte do que isso. Se você está no teu cativeiro da depressão, rompa com isso. E eu posso falar de carteirinha, porque eu já tive depressão. E quando ela quer voltar, eu já sinto o gatilho e já tento sair disso. Que é um vídeo que eu posso fazer depois falando sobre. Mas rompa. O que te distanciar da tua vitória, da tua bênção, do teu crescimento financeiro, do teu crescimento espiritual, da tua vida sendo transformada, rompa. Pessoas negativas, se afaste. Ambientes que não vão te trazer a nada, que não vão te colocar num lugar nenhum, rompa com isso. E clame a presença de Deus, invoque a presença de Deus na tua vida, porque eu tenho certeza que eu não sou melhor do que você, óbvio que eu não sou. Se Deus fez comigo, Ele vai fazer contigo também. E é isso que eu precisava falar hoje. Beijo.